Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola bíblica de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar em seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, aproveite este momento e compartilhe este link no grupo de amigos e familiares do WhatsApp. Compartilhe, convide-os a estar conosco nesta manhã, estudando a palavra de Deus e adorando ao Senhor a beleza de sua santidade. Hoje teremos uma lição importantíssima, você não pode perder, com toda certeza, uma lição que vai nos edificar e nos fazer crescer ainda mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos enviar uma saudação especial aos nossos irmãos da terceira idade, sim, os nossos irmãos que todos os domingos pela manhã estão juntinhos conosco aqui, se preparam, se arrumam, sentam na cadeira de balanço, sentam aí no sofá, sentam na cadeira, na mesa, próximo aí na mesa de jantar, e às vezes até no quarto, na comodidade de sua cama, às vezes está um pouquinho dodói, não pode levantar, mas não tem problema não, o Senhor Jesus está aí juntinho de você, para lhe dar saúde, para lhe dar força, para lhe dar vigor. E nesta manhã, receba aí um forte abraço do nosso pastor presidente e da irmã Judite. Olha que abraço maravilhoso, um abraço do céu, um abraço abençoado para a glória e honra do nome de Jesus. E também enviar a saudação aos pastores jubilados, né, que sempre têm entrado em contato conosco, que estão presentes, que estão assistindo, que estão acompanhando aqui o nosso culto de escola bíblica dominical. Todos os pastores, todos os obreiros, a todos que estão nos acompanhando, seja de nossa cidade, seja em nosso estado ou até em outro estado de nossa federação e quem sabe até de outros países, mesmo estando tão distantes. Não tem problema que a Rede Brasil nos aproxima e nos deixa tão juntinhos e hoje estamos aqui para aprender a palavra do Senhor. Vamos orar, pedir a Deus a sua bênção sobre nosso culto nesta manhã. Se você puder, feche seus olhos e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor. Queremos te agradecer por esta manhã tão maravilhosa que nos concede de estarmos aqui em tua presença. Queremos pedir, Senhor, o teu favor, a tua bênção sobre o nosso pastor presidente, pastor Ailton. Continue ajudando o teu filho, dando força, saúde, Senhor. Evangelista Sonivaldo, a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação, a todos os professores, Senhor, e alunos da EBD, continua ajudando, Senhor, que nesta manhã o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, Teu Santo Espírito produza, Senhor, em nós neste momento edificação por meio de Tua Palavra. Abençoe a todas as EBDs que estarão sendo realizadas ou que estão sendo realizadas nesta manhã. Esteja orientando a cada dirigente, Senhor, a cada professor na ministração da Tua Palavra. Continua salvando, Senhor, batizando, renovando, curando, Senhor. Faz a Tua vontade, ó Deus. Tu tens liberdade para agir em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Não perca a oportunidade de adorar ao Senhor, louvando com os hinos da harpa. Se você não tem uma harpa próxima da você, não tem problema. Nós estaremos dispondo o texto em tela para que você possa nos acompanhar e adorar ao Senhor nesta manhã, pois Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Vamos convidar neste momento o presbítero Jailson Aguiar, vamos louvar ao Senhor e não perca essa oportunidade, adore ao Senhor
porque Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. Cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que bênção, que vitória estarmos aqui reunidos e unidos para aprender a palavra de Deus e louvar o seu santo nome. Queremos agradecer ao escalado desta manhã pela oportunidade. Também queremos mencionar o nosso querido pastor presidente. Agradecemos pela permissão e queremos louvar ao Senhor com todos. Hino de número 46 da nossa harpa cristã, um pendão real. Aleluia! Vamos cantar ao Senhor. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Ex-formados já os negros batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Aleluia, aleluia. Essa é a nossa declaração, nosso compromisso de permanecermos firmes, mesmo que isso custe a nossa vida. Aleluia. Hino de número 289, sob o sangue teu. Aleluia, este hino é uma oração. Aos pés de hoje meu coração, com sangue teu, ó Redentor, liberta-me da vil tentação, com sangue teu, Senhor. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sob o sangue expiador, eu tenho proteção de todas as dúvidas do temor. No sangue teu vem me lavar dos males do grande tentador. Oh, queiras me livrar. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Refúgio acha o pecador no sangue teu, ó meu Jesus. Aos pés de mim sempre, ó Senhor, no sangue
Ore assim: sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Ó, vem me enchendo do teu vigor, pelo manar do sangue teu, fazendo-me mais que vencedor, pelo poder de Deus. Aleluia! Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Concede-me a perfeita paz por tua cruz e sangue teu. Com ricos dons, ó, me satisfaz e faz-me ver o céu. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Amém. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 9. Lição de número 9, que tem como título Resistindo à Tentação no Caminho. O texto áureo está em Mateus 26:41, que diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A verdade prática nos diz que no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título A Tentação em sua esfera humana. O segundo tópico, o Senhor Jesus e a tentação. E o terceiro tópico, resistindo à tentação. A leitura bíblica em classe está em Mateus, no capítulo 4, versículos 1 ao 11. Vamos fazer uma leitura participativa, né? Eu estarei lendo daqui, você aí de casa estará nos acompanhando nesta leitura, como fazemos, né, na igreja. É bem edificante, é salutar, é um momento importante que quando lemos a palavra nós estamos louvando a Deus, né? Nós também estamos louvando a Deus porque estamos colocando em nossos lábios a sua palavra. Vamos neste momento ler a palavra do Senhor, e aí de casa você vai nos acompanhando também, lendo, se possível em voz alta. Se não puder, não tem problema, mas esteja acompanhando a leitura bíblica que estaremos realizando neste momento. Vamos colocar o texto em tela. Mateus capítulo 4, versículos do 1 ao 11, diz o seguinte: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito:
ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Queridos irmãos, nesse momento vamos orar ao Senhor, agradecer pela leitura de sua palavra e pedir ao Senhor que ilumine o seu filho que estará ministrando neste momento a lição aqui na escola, nossa escola bíblica dominical. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças pela leitura de tua palavra que realizamos, Senhor, esse texto tão importante, tão elucidativo, Senhor, que a partir de ti, Senhor, a partir da tentação que o Senhor Jesus sofreu, nós estaremos aprendendo, Senhor, por meio do teu Espírito, o que tu queres nos ensinar e como vencermos as tentações que nos sobrevêm todos os dias. Queremos pedir a tua bênção em favor do teu filho que irá ministrar a tua palavra, o ilumina pelo teu Santo Espírito e fala aos nossos corações nesta manhã. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento adorar ao Senhor, não com os nossos cânticos, mas com os dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho. Vamos nesse momento convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, ele irá aqui proceder com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor. Como é bom, pela infinita misericórdia de Deus, estarmos aqui na casa do Senhor, nesse momento, para participar dessa escola bíblica dominical, que é um culto de adoração a Deus. Já adoramos ao Senhor com os hinos, adoramos a Deus ouvindo a leitura da palavra de Deus, e daqui a pouquinho vai ter a exposição da palavra de Deus, que com certeza está dentro de uma lição bíblica. Mas, meu querido irmão, chegamos num momento também importante, que é o momento da oferta, o ofertório. É um momento também de adorar a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. É uma forma de adoração, é uma forma também de servir a Deus. E falando sobre servir a Deus com os dízimos e com as ofertas, lá no livro de Lucas, quero que você abra a sua Bíblia conosco, livro de Lucas, capítulo 8, e o versículo número 3, que mostra justamente isso, servir a Deus com os dízimos, com as ofertas. Diz assim, 8 e verso 3, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas, ou seja, servia com o seu dinheiro, com a sua renda. Então, se você pode fazer esse trabalho nessa manhã de domingo, faça, meu querido, com amor, com dedicação, sempre tendo em mente que você está fazendo isso como um ato de adoração e um serviço a Deus. Você pode dar seu dízimo, você pode dar sua oferta, você pode pagar seu voto, você pode dar aquilo que Deus tem proposto dentro do seu coração. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, você que está em outro estado, você que está em outra cidade, você que não tem a disponibilidade de vir a um templo das Assembleias de Deus, vem disponibilizando alguns canais. E é esse que vai aparecer agora aí na sua tela. Você pode ver que você tem aí um QR Code, pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code. Você também pode se utilizar de algumas contas da igreja. No caso da Caixa Econômica, Bradesco e o Banco do Brasil. E logo abaixo está o beneficiário, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E você está vendo agora a tela do Pix. A chave do Pix é justamente o CNPJ da igreja. Você está vendo, mas eu vou ler para você. 10.632.404.000 ao contrário, dígito número 51, somente ter a preocupação de verificar logo na parte de baixo, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E ao meu lado aparecem justamente as contas da igreja. Então, querido irmão, nesse momento, vamos fazer uma oração de agradecimento. Vamos agradecer a Deus, vamos orar ao Senhor, agradecer pelo pão que Ele coloca em nossas mesas, agradecer a Deus pela vida, agradecer ao Senhor por estar aqui nesse momento para ouvir sua santa, rica e maravilhosa palavra. E vamos incluir nessa oração os necessitados,
àqueles que estão desempregados. É você que tem um neto, que tem um filho que está desempregado. Vamos orar ao Senhor, vamos buscar. As portas estão fechadas, mas existe um Deus Jeová dos Exércitos que Ele pode abrir as portas e eu posso dizer mais ainda, com a fé plena, que ainda hoje Ele também pode fazer isso na sua vida. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Pai Celestial. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, Senhor maravilhoso. Nós estamos aqui diante de Ti, Te agradecendo, Te louvando, Te exaltando. E dizer como é bom estar na Tua casa, como é bom ser crente, como é bom sentir a Tua presença, Pai. Agora recebe a nossa adoração, aceita o nosso serviço, através dos dízimos e das ofertas que os Teus filhos estão fazendo nesse momento. Abre porta de trabalho para quem está desempregado. Tem misericórdia desse chefe de família, dessa dona de casa, desse filho, desse avô que ora pelo neto, para que Tu abra as portas. Usa de misericórdia, não deixa faltar nada e que Tua mão santa, Tua mão poderosa, possa estar estendida, meu Deus, sobre cada família que nesse momento está participando dessa programação. Assim Te pedimos, nós Te rogamos e Te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, em Cristo Jesus, você fica conosco aqui na Rede Brasil e nesse momento nós vamos adorar o Senhor com um hino. E o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar e adorar a Deus conosco, e você vai ficando conosco adorando a Deus através dos hinos, das ofertas e adorando também a partir da pregação da palavra de Deus. Amém, meus amados. Vamos louvar o Senhor. Hino de número 298 da nossa harpa. Vamos renovar o nosso compromisso de estar avante. O título do hino fala: Avante, servos de Jesus. Aleluia! Nunca recuar, sempre avançar. Glória a Deus. Avante, servos de Jesus, por nosso Deus. Nas trevas brilhe vossa luz, a luz lá dos céus. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Vantajoso é pendão, como em valor, e o inimigo foge então com grande pavor. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Sai com 300 Gideão a combater os midianitas, logo vão a guerra perder. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Golias muito soberbo está, sombra de Deus, mas vem Davi, nele dá, com a ajuda dos céus. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Cerrai fileiras, ó fiéis, sempre avançai. No céu coroa e lauréis Jesus vai nos dar. Glória a Deus, pois vencerei.
Glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, chegou um momento especial, o momento da ministração da palavra do Senhor. Hoje estamos estudando uma lição de grande importância, lição de número 9, que tem como título Resistindo à Tentação no Caminho. Então é importante que você, querido irmão, querida irmã, neste momento, pare o que está fazendo, sente aí, pegue a sua Bíblia, sua revista de escola dominical ou o seu caderninho de anotações, sua caneta, esteja atento ao que vai ser ministrado. Alguns textos sempre são trazidos aqui que não estão na lição e isso vai lhe enriquecer ainda mais. Então, é um momento especial, é um momento de estudo da palavra de Deus, é um momento de crescimento espiritual e com certeza o Senhor Jesus vai estar falando conosco nesta manhã, nos ensinando e nos amadurecendo por meio da ministração de sua palavra. Hoje tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e ele já vai aqui trazer a ministração nesta manhã. Amado irmão em Cristo Jesus, mais uma vez, quero saudar todos com a paz do Senhor e dizer a você da nossa alegria, da nossa satisfação de estar aqui na casa de Deus, nessa escola bíblica dominical para aprender a palavra do Senhor. É um dia de domingo, é um dia de adoração a Deus, por intermédio da exposição da palavra de Deus. E nós temos hoje uma lição muito importante para as nossas vidas. E uma lição, eu sei que todas elas que já foram expostas falam bem próximo a nós, mas essa mostra a realidade humana de maneira talvez mais direta, porque todos nós que somos crentes em Cristo Jesus, em algum momento passamos e ainda iremos passar por tentações. E hoje, a lição que vai tratar desse assunto é a lição de número 9, que vai aparecer agora aí na sua tela. Resistindo à tentação no caminho. E o nosso textuário diz o seguinte, vamos ler o textuário junto? Nos acompanhe, vai aparecer na sua tela. A gente vai ler o textuário e ler também a verdade prática. Se você puder, onde você está aí na sua casa, repita conosco o textuário. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26 e versículo 41. E a nossa verdade prática diz, no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Então, como sempre fazemos aqui na Escola Bíblica Dominical, vamos começar analisando o título da lição, ver quais são as palavras que se destacam e observar qual é a palavra-chave da lição. Como o título da lição é Resistindo à Tentação no Caminho. Observe bem, a caminhada cristã, a jornada cristã, ela inicia a partir do momento que a pessoa aceita Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Quando a pessoa nasce de novo, recebe o novo nascimento em Cristo Jesus. Essa caminhada ela inicia e o destino dela, o destino dessa jornada é justamente chegar ao céu, seja pelo arrebatamento da igreja ou seja também pela morte física que qualquer ser humano aqui vai passar. Então, nessa trajetória, nessa jornada, nós vamos enfrentar muitas tentações. Então, a palavra-chave da lição de hoje é a palavra tentação. As tentações, elas fazem parte da realidade da vida humana.
Eu digo da vida humana pós-queda, ou seja, depois da queda de Adão, todos passam de alguma forma por tentações. E o crente em Cristo Jesus, ele vai ser submetido a várias tentações aí. E é interessante também nós observarmos que a lição de número 9 também faz um link com aquela lição de número 5, que falamos sobre os inimigos do cristão. Quem são os inimigos? A carne, o mundo e Satanás. Ou seja, o diabo, o príncipe das trevas, é quem é um agente da tentação. A carne, fazendo referência não ao corpo, mas sim à natureza pecaminosa, é outro também agente da tentação. E o mundo, claro, também outro grande agente da tentação. Não está se referindo ao mundo físico, mas sim ao mundo, na ideia de sistema mundano que conduz ou que combate justamente contra as verdades sagradas. Então, o que é que nós devemos fazer durante essa trajetória, ou nesse caminho, como está lá no título da lição? Quando a tentação vem, o que é que nós iremos fazer? É resistir. E como resistir? É isso que a lição vai nos responder no transcorrer do desenvolvimento justamente dela. E o nosso textuário, registrado lá em Mateus capítulo 24, versículo, ou seja, Mateus capítulo 26 e versículo 41, só chamar a sua atenção, porque a versão, abra sua Bíblia conosco, sei que você está com a lição em mãos, eu não vou nem chamar na tela, mas vamos abrir a Bíblia. Nós estamos na casa de Deus, na escola bíblica dominical. Capítulo 26 e o versículo de número 41, diz assim a palavra de Deus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos explicar esse versículo. Observe, para vencer a tentação, ou seja, para não cair em tentação, porque a versão que nós estamos usando é assim, para que não entreis em tentação. Se você tiver a NVT, ou seja, nova versão transformadora, é uma questão de linguagem, que fica mais claro, né? NVT, NVI, NVI, nova versão internacional, NVT, nova versão transformadora, e a NA, nova Almeida atualizada, tem uma linguagem muito mais próxima do original e aquela linguagem que facilita a compreensão, porque não é entrar somente em tentação, é não cair na tentação. Então, para que a gente não caia em tentação, porque a tentação faz parte justamente da realidade humana, a recomendação de Cristo é vigilância, estar atento e depois viver em oração, para que a pessoa não venha cair em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ou seja, a tendência pecaminosa que todo ser humano tem, ela é fraca justamente no sentido que ela se volta para o pecado. Então, como é que a gente vence? A gente vence orando a Deus, a gente vence vigiando. Claro, vai se falar também da palavra de Deus, mas esse versículo inicialmente fala de duas coisas importantes: vigilância e também oração. E a nossa verdade prática, ou aquela verdade central que a gente precisa colocar em prática, diz o seguinte: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar justamente sobre ela. E vamos aprender como vencer a tentação. Para isso, vamos lá para o tópico 1 da nossa lição, tópico 1 e o item 1 que vai aparecer agora aí na sua tela. Vamos começar com algumas definições. Observe bem, o conceito bíblico de tentação. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar a tentação. A primeira é a palavra hebraica massá, que significa teste e prova. A segunda e a terceira são palavras gregas, respectivamente, peirasmos, teste ou prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento. Está registrado em Atos, capítulo 20, versículo 19, primeiro livro de Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E o verbo peirazou, que significa testar, submeter à prova, ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Assim, podemos dizer que tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro.
Vamos explicar isso aqui. Você está vendo que foram citadas palavras hebraicas e palavras gregas. Por que isso? Inicialmente, você que está chegando agora na escola bíblica dominical, está se inteirando dos textos bíblicos, o Antigo Testamento, ele foi escrito maciçamente, ou seja, a maioria das porções do texto do Antigo Testamento é escrito em hebraico, com algumas porções em língua aramaica. Mas o texto grego, ou melhor, o Novo Testamento, foi escrito no texto grego. Então, a versão que nós temos na mão é já, na verdade, uma interpretação uma tradução desses textos. Quando se recorre uma palavra no grego, uma palavra no hebraico, é para a gente poder entender um significado mais próximo daquilo que o autor queria, na verdade, dizer. Aí o autor da lição, para falar de tentação, ele recorre a duas palavras, na verdade, uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. E as duas palavras têm um significado em comum. É bom deixar claro, tem dois significados em comum. O primeiro significado, a gente pode resumir assim: as palavras gregas e hebraicas significam prova e significa tentação. Então, significa que o que vai determinar o conceito da palavra é justamente o seu contexto. Por exemplo, a palavra tentação pode ter um aspecto positivo. Nesse momento, ela é traduzida como sendo prova. E ela também pode ter um aspecto negativo. Dessa forma, vai ser traduzido como sendo tentação. Aí observe que o contexto é que vai determinar se ela é positiva ou se ela é negativa. Então, se ela for positiva, você já sabe que ela será traduzida como prova. Se ela for negativa, ela vai ser traduzida como tentação, porque a tentação tem o objetivo de expor a fragilidade das pessoas. A tentação tem o objetivo de desvirtuar a pessoa, não somente do caminho, mas também do próprio céu. Tem o objetivo de acabar, arrasar com a pessoa. Ela não está no sentido de aperfeiçoamento moral, mas sim no sentido de destruição. Por isso que o autor da lição tem essa preocupação de dizer que as palavras podem significar prova ou podem significar também tentação. Vamos pegar um texto bíblico, isso vai ficar também muito claro. Um texto bíblico no livro de Tiago. Tiago é quem usa esse texto de uma maneira bem interessante, que merece aqui a nossa atenção. Tiago capítulo 1 e o versículo de número 2, que diz assim: Meus irmãos, tendes grande gozo quando caides em várias tentações. Observou bem o que é que o texto está dizendo? Meus irmãos, tende grande gozo quando caides em várias tentações. Aí já no capítulo 1 de Tiago, no mesmo capítulo, e o versículo 14 diz assim: Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Versículo 13, só retrocedendo: Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. A palavra grega é a mesma, peirasmo, mas só que no capítulo 1, versículo 2, é traduzido no sentido de prova. Você pode verificar isso em outras versões. Quer dizer, tende grande gozo quando passardes, ou quando vocês forem passar pelas provações a qual Deus submete vocês. Aí no capítulo 1, no mesmo capítulo, versículo 14, a palavra lá é traduzida por tentação, onde o apóstolo está dizendo: se alguém for tentado, não diga assim, sou tentado por Deus, porque Deus não vai tentar ninguém. Cada um é tentado quando engodado e atraído pelos seus próprios desejos pecaminosos. Nós iremos falar sobre isso daqui a pouco. Então, para esse primeiro tópico da lição e o item 1, nós fazemos esse resumo. A palavra é traduzida por prova e também traduzida por tentação. Agora, no tópico 1 e o item 2, tem lá duas vias da tentação. Vai aparecer na sua tela. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo e também de dentro do ser humano. Ela tem origem no diabo quando
Seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota da nossa missão e o propósito da vida estabelecida por Deus, já que nasce de dentro do ser humano, tem a ver com os vícios da alma, quando, no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamos-nos à atração, ao engodo e ao deleite das concupiscências da carne. Ambas as vias da tentação se processam justamente na esfera humana. Vamos logo para o item 3, que eu quero fazer um resumo desses desses 3 subitens. Olha, tentação, um fenômeno humano. Na epístola de Tiago está escrito: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Volta a tela aqui para a gente. Você vai ficando com a Bíblia aberta, abre a Bíblia. Quem está em casa, se tiver de fácil acesso, pega a Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículos de número 13 e o versículo de número 14. Vamos fazer melhor, vamos pegar o versículo 12 para nós fazermos uma leitura mais completa. Olha como diz a palavra de Deus, para a gente contemplar esses 2 subitens aí do tópico 1 da lição. Primeiro, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Versículo 15, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera justamente a morte. Quais são as 2 vias da tentação? Veja que o autor da lição nos mostrou. A primeira via da tentação chama-se o diabo, ou seja, o príncipe das trevas, o Deus desse século, entre aspas aí, que é Deus com D minúsculo. Ele, com todas as hostes malignas, é uma das vias da tentação. Observe que é a tentação que vem do lado externo, né? Lembrando também que o mundo, não o mundo físico, mas estamos falando do sistema pecaminoso presente no meio das sociedades, também é uma via da tentação. Qual é o objetivo de Satanás e o objetivo do mundo? É destruir, é acabar, é cortar aquela comunhão que foi estabelecida justamente no Éden. Então a primeira via chama-se o diabo. A segunda, nós podemos colocar aqui, o mundo. Porque o autor da lição, ele quer frisar também o outro aspecto da tentação, que é o aspecto interno. Você tem o agente externo, o mundo e o diabo, mas você tem um agente interno. Que agente é esse? É justamente essa natureza pecaminosa, essa tendência para o erro que todo ser humano tem. Aí você fica perguntando, mas professor, eu sou um crente, eu nasci de novo, eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida, mas as tentações se intensificam. Se intensificam porque você é crente. Se intensificam porque você é salvo em Cristo Jesus. E qual é o objetivo? É tirar justamente você da rota. E outra, o fato da gente ser crente em Cristo Jesus não nos imuniza, não nos tirou a natureza decaída que está lá dentro, ou seja, a natureza pecaminosa que está lá. Tem um versículo que esclarece muito isso. Abra a Bíblia conosco, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2 e o versículo 11. Veja como é que diz a palavra de Deus. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, né? Essa palavra concupiscências da alma, na verdade significa desejos fortes, desejos ardentes. Pedro está dizendo, vocês são forasteiros, vocês são peregrinos, vocês nasceram do novo, mas dentro de vocês tem justamente esses desejos fortes que faz parte dessa natureza caída, que elas combatem justamente contra a alma. Então, agentes externos, a gente pode resumir assim, agentes externos, agente interno,
que combatem justamente contra o crente. Agora observe, lá no tópico 1 e o item 3, quando a gente leu a partir do livro e ele cita justamente Tiago, eu quero voltar para esse versículo mais uma vez, ele diz o seguinte: tentação, um fenômeno humano, quer dizer, pertence ao mundo dos humanos a possibilidade de ser tentado. Mesmo sendo crente, meu querido irmão, olha, mesmo sendo crente, um crente de comunhão, que vive em oração, que vive numa vida íntima com Deus, lendo a palavra, vivendo a palavra, mas lembre, você está nesse corpo físico. Aí a recomendação para a gente é: cuidado, aquele que está em pé, cuide, para que justamente não caia. Veja que na nossa verdade prática, ou seja, verdade prática não, no nosso texto áureo, nós lemos o seguinte: vigiai, ou seja, esteja vigilante, porque é possível sim uma queda, porque nós somos humanos. Vamos caminhar mais um pouco, aí eu quero o seguinte: abra a tua Bíblia comigo em Tiago, fica com o livro de Tiago aberto, capítulo 1 e o versículo 4, o versículo 14, quando Tiago explica, né, que Deus é Deus, ninguém pode tentar Deus, e Deus também não tenta ninguém. Deus pode provar, e a prova está no sentido de aperfeiçoamento, aperfeiçoar o caráter, aperfeiçoar a vida cristã, levar você ou conduzir você a ser um crente melhor. Provar, Deus pode, mas tentar, nunca. Por isso que capítulo 1, versículo 13 diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, porque em Deus não há nenhum tipo de maldade. Não há o mal em Deus. E a ninguém ele tenta, por isso que ele não tenta. Mas olha a sequência da tentação. Cada um é tentado quando? Atraído, engodado pelas suas próprias paixões carnais. E depois de atraído, engodado, havendo a paixão carnal concebido, dá à luz justamente o pecado. Ora, se a Bíblia está mostrando o passo a passo, ela está dizendo, é assim que acontece a tentação. Então eu já tenho, meu querido irmão, uma recomendação da Bíblia do que eu não devo fazer e aquilo que eu devo fazer para não cair justamente numa tentação ou num laço do diabo. Então a gente pode resumir esse tópico 1 da lição para poder ir para o tópico 2, para mostrar a você uma coisa, que Jesus de Nazaré foi tentado, e detalhe, foi tentado em tudo. Nós somos tentados em algumas coisas, Jesus foi tentado absolutamente em tudo. A gente vai analisar esse tópico 2 agora, mas o tópico 1, a gente resume o seguinte: pega o caderno, anota que nós estamos dizendo 2 palavras para a tentação. Uma na língua grega, outra na língua hebraica. E elas são traduzidas por prova e traduzidas por tentação. Deus não tenta ninguém. Deus não pode ser tentado. Então a tentação, ela faz parte de um fenômeno. O que é isso? Do fenômeno humano. Então o homem, ele é tentado pelo diabo, ele é tentado pelo mundo e ele é tentado pelas suas próprias paixões. O fato de nós sermos crentes não nos isenta de cair em pecado, de errar. Mas se cair, existe perdão e existe restauração. A gente vai falar sobre isso lá no tópico 3 da lição. Mas vamos para o 2 agora, tópico 2. Vai aparecer na sua tela. O Senhor Jesus e a tentação. A provação do Senhor Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Marcos capítulo 1, versículo 12, versículo 13 e Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás, uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. João capítulo 16, versículo 11 e Efésios capítulo 2, versículo 2. Volta a tela aqui para mim, para a gente ganhar tempo, a gente vai comentando. A provação de Jesus. Após o batismo nas águas,
E Lucas vai dizer o seguinte, que Jesus era de quase 30 anos quando começou o seu ministério. E após o batismo nas águas, Jesus ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 1, que por sinal isso está na nossa leitura bíblica em classe, se for possível, coloca a leitura bíblica em classe aí na tela, capítulo 4 e versículo 1, para que todo mundo acompanhe a gente. Olha aí. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Volta a tela aqui para a gente. Está com a Bíblia aberta ou você nos acompanhou na leitura? O Espírito Santo conduz Jesus até o deserto. Marcos capítulo 1, versículo 11 e 12, como o autor da lição também nos estimula a ler esse texto, diz que o Espírito Santo impeliu Jesus, levou-o até o deserto para ser tentado. Durante 40 dias e 40 noites, Jesus ele vai ser tentado todos os dias. Lucas capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, vamos ler esse texto, porque eu só estou citando os textos, e são textos que são importantíssimos para a gente. Olha o capítulo 4 de Lucas e o versículo 1 e 2 diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles, teve fome. Prestou atenção no que é que Lucas diz? 40 dias foi tentado. Ou seja, Jesus foi tentado todos os dias ali. Aí você se pergunta, mas por que o Filho de Deus precisava ser submetido a esse tipo de tentação? Primeiro, no livro de Marcos, quando você analisa a estrutura do livro de Marcos, você observa que após Jesus ser tentado, pois Jesus venceu, Jesus tem as credenciais necessárias para ser o mestre e ensinar. Isso é analisando a estrutura de Lucas. Mas o fato de Jesus ser tentado, e ele está sendo tentado como homem, é bom deixar claro, que na doutrina assembleana, está lá na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que a declaração de fé das Assembleias de Deus coloca em evidência o que está no texto bíblico. Jesus é plenamente Deus e Jesus é plenamente humano. São duas essências, humana e divina, na mesma realidade da pessoa de Cristo Jesus. A Bíblia tem vários versículos mostrando justamente essa realidade. O que está sendo tentado ali não é o divino, porque você leu, Deus não pode ser tentado por ninguém. Mas Satanás sabia que na realidade física humana ele podia ser tentado e podia cair nessa realidade física, por isso a questão da tentação. Então Jesus, quando foi submetido à tentação, Jesus resiste, Jesus vence a tentação, utilizando-se justamente da palavra de Deus. E durante esses 40 dias, Satanás teve uma batalha intensa no deserto com Cristo, para que Cristo pecasse e falhasse. Aí alguém geralmente pergunta, haveria possibilidade? Sim, haveria possibilidade de falha. Por isso que Jesus precisou ser submetido a essa tentação de 40 dias. É tão sério, né? Falar nisso e ao mesmo tempo mostrar uma coisa, que o escritor dos Hebreus diz que em tudo ele foi tentado. E também mencionar outra coisa também. Abra a tua Bíblia aí em Lucas capítulo 4, versículo 13, para você não achar que as tentações ficaram restritas somente a esses 40 dias que Jesus estava ali no deserto. Não, as tentações elas vão se prolongar. Os 40 dias é um momento intenso, mas durante o ministério de Cristo isso também vai acontecer. Capítulo 4, versículo 13 de Lucas diz o seguinte: e acabando o diabo toda a tentação, estou em Lucas capítulo 4, versículo 13, ausentou-se dele por algum tempo.
se eu não estiver enganado, é a NAA, ou seja, a Nova Almeida Atualizada, a versão da Bíblia, que ela tem uma linguagem bem facilitadora. Ela diz o seguinte: e acabando o diabo toda a tentação, ele ausenta-se, ou seja, ele afasta-se, procurando o momento oportuno para atacar novamente através justamente das tentações. Isso aí, meu amado irmão, já é um grande alerta para a gente. Vamos falar um pouco mais perto sobre isso? Vamos falar um pouco, vamos aqui, nessa câmera aqui, vamos falar um pouco mais perto. Cristo foi tentado, mas Cristo venceu. Nós iremos desenvolver o texto aqui que mostra que Jesus vence por intermédio da palavra de Deus. Mas o foco, a direção que eu quero dar nesse momento é mostrar que Satanás, ele tem métodos ardis que ele utilizou contra Cristo. Se ele fez isso contra Cristo, ele também se utiliza dos métodos malignos, das setas, das ciladas, dos seus agentes, para tentar um crente, para derrubá-lo, para cortar a comunhão, para manchar a vida espiritual, manchar a vida pessoal da pessoa. Não espere coisa boa de Satanás, que nunca vem. Só vai vir, na verdade, destruição e morte. Então, se ele fez isso com Cristo, o objetivo dele é destruir um crente. Não é à toa que a Bíblia diz que ele anda ao derredor, bramando como leão, querendo tragar, destruir. Destruir realmente a vida moral, a vida pessoal, a família. E para isso faz laços, para isso ele tenta. Mas, querido irmão em Cristo Jesus, nessa manhã de domingo, deixa eu te dizer, da parte de Deus para o teu coração, existe um Deus no céu que te protege. Se você está vivenciando tentações intensas, se está vivenciando momentos difíceis na vida, de tentação mesmo, que você sabe que vem das forças malignas, vem dos agentes de Satanás, mas nessa manhã recebe força da parte de Deus, recebe graça da parte de Deus para vencer, porque Jesus venceu e a gente também pode vencer. E o caminho para vencer chama-se oração, a vida de oração, a vida de jejum. Ah, professor, mas não posso jejuar. A vida de oração e a vida utilizando-se da palavra de Deus para vencer. Então, entende uma coisa nessa manhã: Deus, Jeová dos Exércitos, está do teu lado para te ajudar a vencer a essas tentações malignas que vêm da parte justamente do reino das trevas, mas Deus vai te ajudar e Deus vai te dar força para você não cair nessas tentações. E se o agente for interno, ou seja, vem dos próprios desejos, da própria tendência pecaminosa, o caminho, meu querido, além de usar a palavra de Deus, o que eu posso lhe dizer nessa manhã é: te joga aos pés de Cristo, te derrama aos pés do Senhor, pede força e pede graça, porque é assim que a gente vence. Vamos voltar lá para a nossa lição? Nós estamos ainda no tópico 2 da nossa lição e vamos agora para o tópico 2 e o item 2, para você verificar quais são as áreas que Jesus foi tentado. Vamos lá, vamos ler esse texto? Podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas. Primeiro, a área física, a natureza divina e a natureza espiritual. Na área física, o diabo o tentou pedindo que transformasse pedras em pães, pois após sentir fome devido ao processo de jejum. Por isso revelaria que ele era o Filho de Deus. Na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos os guardariam. Na área espiritual, o diabo tenta o nosso Senhor, desafiando a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus. Mas era necessária apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo. Assim podemos dizer que o nosso Senhor foi tentado na área física, com as necessidades humanas, na sua natureza divina,
com as ideias de ostentar seus divinos atributos ao público e na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser. Volta a tela aqui para a gente. Vamos pontuar essas áreas? Primeira tentação, o diabo tenta Jesus na área física, ou seja, nas necessidades humanas. Essa necessidade foi na necessidade da fome. Depois de Jesus ter passado 40 dias, a Bíblia diz que ele teve fome, e é justamente nesse momento que Satanás chega, para tentar, no momento de necessidade. Talvez você que está nos ouvindo agora e nos assistindo, tenha se identificado, está passando talvez um filme aí na sua cabeça, que é justamente nesses momentos de necessidade, de fragilidade, que Satanás tenta. Jesus foi tentado na área física. A outra tentação, que o autor da lição pontuou, disse, Jesus foi tentado na área divina. Quando ele diz na área divina, ou seja, ele estava pedindo a Jesus para que Jesus ostentasse justamente os seus atributos divinos. E eu quero pegar essa palavrinha ostentação. O diabo tenta no orgulho e na vaidade. Eu estou trazendo uma aplicação, não estou dizendo Jesus, não estou aqui dizendo que Jesus tinha vaidade. Fazendo a aplicação do texto, o diabo tenta nas necessidades, tanto físicas como emocionais, mas tenta também no lado da vaidade humana. E quantas pessoas não têm caído por causa da vaidade, da ostentação? E outra coisa, ele tenta também na área espiritual. Estou tentando fazer um paralelo aqui. Na área espiritual, ele diz a Jesus, ele diz, mentindo, é claro, todos os reinos do mundo são meus. Me adora que eu te dou tudo isso aqui. O que ele está dizendo ao Senhor? Ele está ofertando o mundo ao Senhor. Vamos fazer uma aplicação desse texto? Vamos trazer para a nossa vida aqui? O que é que o diabo faz? Oferece o mundo. Oferece tudo que o mundo tem, alegrias, As alegrias passageiras, as alegrias que provêm de bebida, que provém justamente do álcool, que provém justamente das drogas, as alegrias passageiras. Oferece isso, porque isso estimula esse ser humano caído. Mas, querido irmão, essas são as áreas que ele atacou Jesus, e essa é a área que ainda hoje ele continua atacando. Mas vamos vencer? Vamos utilizar a mesma arma que Jesus utilizou. Vamos lá para o tópico 2 e o item 3 da lição. Como Jesus venceu a tentação? Observe bem, diz assim: Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus em todas as áreas da tentação. Ele respondeu, está escrito. Na primeira tentação, ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Na segunda tentação, ele disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus capítulo 4, versículo 7. Na terceira, ele disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mateus 4, verso 10. Volta a tela aqui para a gente. Querido irmão, percebeu o refrão, Quando eu digo refrão, aquela frase que está sempre se destacando. Quando o diabo chega com a proposta, Jesus contra-ataca utilizando a palavra de Deus. Está escrito. Não só de pão viverá o homem. Esse versículo está escrito justamente lá no livro de Deuteronômio. Quando ele chega oferecendo, ele diz, está escrito. Está lá, está escrito na segunda tentação, não tentarás ao Senhor teu Deus. Na terceira tentação, ele diz, está escrito. Como é que Jesus vence o diabo? Vence utilizando a palavra de Deus. Mas aqui cabe uma consideração nossa. Consideração em qual aspecto? Quando nós estamos falando aqui que ele venceu com a palavra, não foi somente citando o versículo bíblico. Quando a gente diz que um crente vence as tentações, impede de cair nas tentações, porque todo mundo ele é tentado, viu?
e existem áreas na nossa vida que são mais frágeis do que em outras pessoas. E meu querido irmão, se você sabe disso, se você sabe qual é essa área mais frágil em você, então redobra o cuidado, redobra a vigilância. Use de misericórdia com você mesmo e peça misericórdia a Deus para não cair. O diabo sabe perfeitamente dessas coisas aí. Então, não é citar somente um versículo das Escrituras Sagradas, é vivenciar. A gente vence com a palavra a partir do momento que a gente lê, estuda, medita e incorpora essa palavra no nosso dia a dia, na nossa vida. Por exemplo, falar de santidade é fácil, falar é fácil, citar versículos, mais fácil ainda. Tem vários versículos, mas quando esses versículos ou esses textos bíblicos a gente traz para a nossa vida, para vivenciá-los, aí é outra realidade, é outra coisa. Por que eu estou dizendo isso aqui a você? Quer vencer pela palavra de Deus? Deixa eu falar mais perto de você aqui. Quer vencer as tentações? Use a palavra, tudo bem. Não é só usar no sentido de citar. Viva a palavra de Deus. Incorpore na sua vida os ditames da palavra, porque a palavra é nossa regra de fé e nossa regra de prática. A gente não só tem lá na cabeça, a gente tem no coração e tem na vida também. Quando o apóstolo Paulo diz aos Efésios, capítulo de número 4, do versículo 21 até o versículo 30, tem uma série de recomendações do apóstolo São Paulo para a igreja, e uma das recomendações que ele diz aos Efésios é: revistai-vos do novo homem, que é criado em Deus em verdadeira justiça e santidade. Ele joga a responsabilidade para cima dos irmãos em Efésios, que estão na cidade de Éfeso, que estão na cidade de Éfeso, e ele diz o seguinte: procurem se revestir, ou melhor, vá atrás no sentido de se revestir, porque esse novo homem é criado em santidade. Aí nos versículos posteriores vem a prática. Primeiro o conceito, depois a prática. Qual é a prática? Não mintais uns aos outros, não desfraudeis uns aos outros, não saia a palavra torpe da vossa boca. Prática. Então, querido irmão em Cristo Jesus, a gente vence com a palavra as tentações a partir do momento que a gente vive essa palavra no nosso dia a dia. A gente, não somente, quando eu estou falando de vencer, entenda também no sentido de resistir. Então, a palavra de Deus, ela é suficiente justamente para nós. Agora, viva ela se quiser vencer. Vamos voltar lá para o nosso texto da lição, e eu quero fazer agora já o resumo do tópico 2 da lição que nós estamos estudando. Se você tem a lição de professor, tem lá uma barrazinha, uma tajazinha na parte de baixo com o nome sinopse, que significa resumo. Se você está com a lição de aluno, ela com certeza não vai ter. A sinopse ou resumo diz o seguinte: nosso Senhor venceu o diabo com a palavra. É aquilo que tem que ficar bem destacado nesse momento. Quer vencer? Use a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Incorpore a palavra de Deus na sua vida. E está chegando à minha mente aqui que eu acredito que seja uma direção do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Tenho plena consciência disso aqui. Há pessoas que dizem: mas eu tenho dificuldades, é difícil, não tem tempo para ler. Arrume tempo. Tem tempo sim. Deus, ele não é um assunto de segunda categoria. Deus é um assunto de primeira categoria, de primeira necessidade. É a nossa prioridade, é a palavra de Deus. Reorganiza a vida e você vai ver. Reorganiza a vida que vai dar tempo para você não somente ler, mas incorporar a palavra de Deus na sua vida. Vamos lá para o tópico 3 da nossa lição. Vamos lá para o tópico 3, aparecendo aí na sua tela. Resistindo à tentação. Como é que a gente vence? Como é que a gente resiste? Todos somos tentados. É o primeiro tópico. Primeiro subitem. Por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum e da leitura, o inimigo não nos deixará de nos tentar. Por esse motivo, temos de estar conscientes
a respeito, visto que vivemos numa sociedade ou em uma cultura pós-moderna que, por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, intentam naturalizar o relativismo, procurando nos moldar conforme seus costumes mundanos. Diante disso, somos encorajados pelas Escrituras a assumir uma postura de Cristo e a não se conformar com esse mundo. Romanos capítulo 12, versículo de número 12. Volta a tela aqui para a gente. Todos somos tentados. E o autor da lição pontuou algo que eu achei importantíssimo. Ele disse: no mundo de hoje, pós-moderno, nessa cultura maligna e maléfica, que vai de encontro a tudo que a palavra de Deus diz e propõe para a vida humana, ele diz que as tentações aumentam mais ainda. Fica mais difícil. Sim, fica mais difícil porque o mundo está se tornando pior a cada dia que se passa. Eu estou falando do mundo em termos de sistema. Mas, querido, você tem um Deus que vai te ajudar a vencer. E os recursos estão à disposição de qualquer crente em Cristo Jesus. Oração. Anota isso comigo, grifa aí na lição da escola dominical. Vida de oração. Um crente não pode deixar de orar nunca. A prática do jejum para aqueles que podem. A leitura e a vivência da palavra de Deus são as 3 armas que estão à disposição da igreja para a gente vencer. 3. Nesse mundo que a cada dia fica pior, então requer de nós mais oração, mais jejum e mais vivência da palavra de Deus. Mas o último tópico da lição, que é o tópico 3 e o subitem 3 diz assim: arrependa-se. Vamos ler esse texto? Vamos ler, vai aparecer na sua tela. No meio da nossa caminhada é possível que o crente ceda à tentação e por isso rompa a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio da confissão de pecados, arrependimento e quebrantamento espiritual. Volta a tela aqui para a gente. Vamos encerrar com algo positivo? Sim, porque na trajetória, foi assim que nós começamos. O início da caminhada cristã, até chegar ao céu, uma trajetória longa. Para alguns, longa. Para outras, mais curta, porque Jesus leva logo. Mas a trajetória tem dificuldades, tem desafios. E possa ser que nessa trajetória da vida cristã, a pessoa venha a pecar. Cedeu à tentação. Caiu, pecou, se manchou. E o que fazer numa hora dessa? Veja que nós estamos trabalhando aqui os recursos que estão à nossa disposição para a gente resistir, vencer. Mas, professor, e aquela pessoa que cedeu, que caiu? Se cedeu, que caiu, é porque foi próprio do ser humano cair. Caiu. Mas existe esperança. Existe jeito. Através da confissão, o autor coloca na sequência, olha, através da confissão, do arrependimento, da busca, existe a restauração. Então, deixa eu lhe dizer nessa manhã aqui de domingo, a você, nós estamos falando para um público diverso. Se caiu, se pecou, se falhou, as mensagens do diabo não tem jeito. As mensagens acabou. Mas a palavra de Deus diz, tem jeito e tem restauração. Deus restaura e você pode começar novamente. Deus não é o homem. Deus te dá uma segunda chance. Deus te dá restauração, Deus te dá perdão. Se aconteceu, se pecou, se caiu, a primeira coisa você deve, reconheça, confesse, se arrependa. Se for necessário buscar a autoridade eclesiástica necessária, busque. Mas use de misericórdia, não fique prostrado. Levante-se, porque existe restauração para aqueles que caíram em tentação. Querido e amado irmão em Cristo Jesus, a gente termina a lição. Você viu conosco
nesse momento da lição, que a tentação faz parte da vida humana, que a tentação pode ser externa, pode ser interna, que Jesus foi tentado, mas ele venceu com a palavra, que todos nós somos tentados, mas que nós devemos também vencer com a palavra. E para aqueles que caíram em tentação, estão prostrados, levante-se, porque existe perdão e existe restauração e dá para começar novamente. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que o Espírito Santo que falou o teu coração tome uma postura nessa manhã, te levanta e volta para o teu Cristo novamente. E você que é crente, em nome de Jesus, mais vida de oração, mais vivência da palavra de Deus, porque o nosso destino é o céu. Queridos irmãos, que lição maravilhosa aprendemos nesta manhã. Aprendemos que enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, enquanto estivermos aqui nesta terra, estaremos sujeitos à tentação. E a orientação de Jesus é que nós devemos vigiar e orar para que não caiamos, para que não cedamos à tentação. E nosso Senhor Jesus é o maior exemplo, o texto que nós utilizamos hoje, que o autor da lição trouxe como base a este ensinamento maravilhoso, Mateus 4, 1 a 11, que vai descrever o que descreveu Jesus como paradigma para nós utilizarmos em nosso dia a dia com o fim de vencermos a tentação ou as tentações, que podem ser externas ou tentações internas. Vamos orar ao Senhor neste momento, pedir a Ele a sua bênção, para que nos dê força a cada dia e possamos nos render a cada dia mais à vontade de Deus e nos submeter à sua vontade e ao seu senhorio. Oremos neste momento, feche seus olhos comigo e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, pelo ensinamento maravilhoso que nesta manhã foi exposto, pelas verdades que aprendemos nesta manhã, e queremos pedir, Senhor, a tua misericórdia, que pelo teu Santo Espírito neste momento, Senhor, teu Santo Espírito esteja fortalecendo os teus filhos, dando força, dando graça, Senhor. A tua palavra nos diz que o teu Santo Espírito nos assistiria em nossas fraquezas. E neste momento nós queremos pedir, Senhor, ajuda a cada um dos teus filhos que estão sendo alcançados através dessa programação. Dá força, dá vigor, Senhor. Ó Senhor, se porventura tropeçaram em algum momento, deslizaram na sua fé, ó Deus, que eles se arrependam, Senhor, e voltem ao curso, Senhor, que deste, Senhor, inicialmente as suas vidas, ó Deus. Continua estendendo as tuas mãos sobre cada um de nós, abençoe o nosso pastor presidente, pastor Ailton, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para sempre. Amém. Irmãos, a próxima semana, neste mesmo horário, estaremos juntinhos novamente aprendendo mais uma lição para a glória de Deus. E não desligue sua TV, nós temos uma programação especial preparada para a sua edificação e crescimento espiritual. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.